Antes de aqui chegar, as estatísticas diziam que 1 em cada 8 casais em idade reprodutiva sofre de infertilidade. Um dos nossos convidados já me esclareceu que recentemente os dados foram atualizados para 1 em cada 6. São dados que têm sido consistentes em todos os países desenvolvidos e que nos levam a questionar se terá sido sempre assim. Este será o nosso modo de vida a agravar esta situação. Sabe-se que o adiamento da maternidade e da paternidade é uma das questões associadas, mas a infertilidade tem muitas causas. Como é que podemos ajudar quem quer ser pai e mãe? Hoje falamos sobre a prevenção da saúde sexual e reprodutiva, linhas de tratamento para a infertilidade e, sobretudo, sobre como podemos dar a mão a quem passa por um processo tão íntimo, delicado e emocionalmente exigente na vida de um casal. Sobretudo quando há aquela pressão social para o sucesso, quando toda a gente lhes diz relaxem que isso acontece naturalmente, ou quando as hormonas gritam mais alto do que o relaxem. Temos as pessoas certas para falar sobre tudo isto. Estamos no primeiro encontro da primavera para a medicina de reprodução no Algarve, com 3 conceituados médicos portugueses e também um português do Brasil. 2 deles especialistas há mais de 2 décadas na área da infertilidade, a terceira desde sempre muito ligada à saúde sexual e reprodutiva. Passo a apresentá-los. Dr. Sérgio Soares, diretor clínico do IVI Lisboa, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, muitas palestras internacionais e artigos científicos a sambar no currículo. Dr. Luís Vicente, subespecialista em Medicina de Reprodução do Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, presidente da secção de endoscopia da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, e a doutora Amália Pacheco, ginecologista e obstetra no Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, da Unidade de Faro, presidente da delegação do Algarve da Associação para o Planeamento da Família, sócia fundadora da Sociedade Portuguesa da Contracepção. Todos eles têm um currículo muito mais vasto do que aquilo que conseguimos resumir nestas 3 linhas, mas mais do que currículo tem muita tarimba e é sobre isso também que vem a conversar. E começamos com a doutora Amália Pacheco. Enquanto ginecologista e obstetra, lida logo com o primeiro degrau de uma gravidez, a vontade do casal, não é? Como é que é o acolher dessa ideia? Como é que se recebe? Recebe-se quando a mulher chega a uma consulta e que ela nos vem pedir ou quer fazer a sua consulta de vigilância e saber como é que está, primeiro, na empatia de falar com ela, saber o que é que pensa. O que é que pensa sobre isso, se estivermos perante uma mulher que não tem filhos. E saber o que é que ela pensa, qual é que é o seu desejo, qual é o momento. E sabemos falar com ela e perguntar. Para isso, precisamos de saber em termos de casal, ou hoje em dia, de casal ou não, porque também temos que pensar mais além. Mas é sobretudo no falar e no perguntar que nós conseguimos ter a primeira fase. Depois, saber aconselhar, e saber dizer e saber orientar. Mas para saber orientar e aconselhar, nós também devemos saber avaliar e saber se estamos perante uma mulher saudável ou se estamos perante uma mulher com problemas. Porque hoje em dia, muitas das mulheres que nos preocupam, que nos vêm ter connosco, a maioria realmente são mulheres saudáveis, são mulheres que têm na sua mente ter filhos, mas os filhos estão adiados. Os filhos são para mais tarde, porque hoje os projetos de vida são diferentes e a maneira como se vive é diferente. E aí é que é o nosso grande papel. Não adiar uma maternidade. Sermos mais incisivos nesse aspecto e sabermos diagnosticar. Acho que o grande problema é nós, muitas das vezes, passamos despercebidos só numa consulta rápida, em fazermos rastreios e não sabemos passar algum tempo e falar e dizer para não adiar. E saber dizer, podemos ter uma mulher com endometriose, podemos ter uma mulher com síndrome do ovário poliquístico, podemos ter imensos problemas. Ou não, podemos ter um marido com problemas. E nós, muitas das vezes, quando falamos, temos que falar para o casal. Essas questões de adiar também têm a ver muito com a forma como a sociedade está organizada. As pessoas cada vez mais organizam a sua vida mais tarde, não é? Claro. Questões financeiras, questões de carreira. A mulher também tem um papel diferente na sociedade, felizmente também, mas ainda assim, quando um casal ou uma mãe decide por sua própria iniciativa engravidar, quais é que são os passos? Portanto, para além do aconselhamento, todos os exames de diagnóstico, e quando é que, a partir de que momento é que a doutora Amália Pacheco percebe que aquela gravidez não está a ser efetivada e que precisa de um aconselhamento diferente? É assim, se eu tiver uma mulher que me vem e que já tenta engravidar há 1 ano e que não consegue, eu não protelo. Eu nessa altura digo, olha, eu acho que deve ir a colegas que se dedicam mais à área. Posso-lhe fazer uma avaliação de uma consulta de pré-conceição, posso-lhe fazer rastreios, mas toda a outra orientação eu encaminho de imediato. Eu não quero protelar, porque eu acho que na vida da mulher o protelar
é o pior. E se eu achar que estou perante um caso de uma infertilidade, ou não, ou que tem alguma patologia que no momento pode atrasar, eu encaminho sempre. Porque eu acho que, sabe, que é importante a ligação entre nós. Por exemplo, eu que me dedico muito à saúde sexual e reprodutiva e que me dedico muito ao rastreio, e que a mulher, para mim, o casal e a avaliação do estado de saúde é extremamente importante. Mas eu acho que nós não devemos adiar. E devemos ter uma boa colaboração com os nossos pais e com os nossos colegas. E nós só crescemos muito como médicos quando temos esta grande capacidade, que é de falar com o outro e com o outro colega e dizer, perante esta situação, como é que achas? É para ti e não é para mim. Eu acho que isso é o que todos nós devemos saber. Seja da minha parte para ali, seja dali para aqui, em todas as áreas. Portanto, normalmente até aos 35 anos é um ano de espera. Eu, por exemplo, não vou aos 35 anos. Eu, no meu caso, é assim. Eu acho que não vou dizer que tem que ser aos 35. Porque imagina que eu tenho uma mulher mais jovem e que também não consegue. Os problemas de infertilidade não vão só aos 35. Eu posso ter uma jovem com patologia e posso ter uma traumofilia e ela não está aos 35, ela está mais cedo. Eu posso ter uma endometriose, ela não está aos 35, ela está mais cedo. Eu acho que não é no limite dos 35 que eu tenho que dizer, vai para uma consulta. Eu não espero por essas idades. E quando chega à consulta, pode encontrar dois destes médicos que temos aqui connosco. Dr. Luís, o processo de tudo isto, nós já falámos sobre isto ali fora também, até porque temos pessoas próximas que todos nós conhecemos e que passam por este processo, que pode ser muito longo às vezes, não é? E primeiro vocês começam sempre por métodos de diagnóstico, que são procedimento habitual, não é? O que é mais difícil nisto tudo? É a parte técnica ou é a gestão de emoções? É um conjunto. Realmente nós, não, quando as pessoas vêm a uma primeira consulta, eu explico sempre, não vão sair daqui já com um tratamento. Às vezes, pontualmente, pode acontecer, mas habitualmente nós temos que investigar porque é que a gravidez não está a acontecer e encontrarmos o fator responsável para o corrigir. E o corrigir pode passar por um tratamento de progressão medicamente assistida, pode passar, por exemplo, uma situação de endometriose por uma cirurgia, mas essa primeira consulta é muito importante nós empatizarmos com aquele casal, percebermos porque é que a gravidez não está a acontecer e darmos a expectativa que nós vamos conseguir dar a volta a esta dificuldade que eles estão a ter. E isso é importante realmente acompanhar os casais neste processo, eles perceberem que nós os estamos a acompanhar e que os estamos a fazer o nosso melhor e que eles também estão a fazer o seu melhor. Às vezes estamos a fazer tratamentos que sabemos que as taxas de sucesso nós não conseguimos controlar, não conseguimos ter uma taxa de sucesso de 100%. A reprodução humana não é realmente toda eficaz. Caso contrário, nós já vivíamos em Marte há muitos anos e realmente a taxa de gravidez por ciclo de casais que engravidam e que enfim é só 25%. Nós estamos a lidar com casais que estão, às vezes há mais de um ano, com 0% de taxa de gravidez. E nos nossos tratamentos, dependendo da idade das mulheres, podemos ter uma taxa de gravidez que pode ir dos 11% de uma inseminação intrauterina até aos 47% de uma fertilização in vitro de uma mulher em idade jovem. É claro que se a idade for avançando, estas taxas de gravidez também começam a diminuir. E por isso, eu concordo com a doutora Amália que nós não podemos empatar os casais. Se a gravidez não está a acontecer, é óbvio que a definição de infertilidade é um ano sem que a gravidez aconteça. Claro que depois dos 40 anos são os tais 6 meses, mas se nós temos uma evidência muito clara que há ali um problema, um marido que eventualmente possa ter feito uma quimioterapia na infância, ou que tenha tido uma correção tardia do testículo não ter estado logo ao nascer, A papeira também. a papeira, ou uma mulher ter uma história de uma doença inflamatória pélvica, ou de uma história muito sugestiva de endometriose, nós temos que avançar mais cedo. E, por exemplo, relativamente até esta questão da endometriose, há vários trabalhos, mesmo na Europa, portanto, Portugal está também dentro desse espelho, é que entre os primeiros sintomas que uma mulher apresenta de endometriose, que são sintomas que as mulheres nos contam, que é ter muitas dores na menstruação, e isso deve-nos
alertar que há uma forte suspeita de uma presença de endometriose e devemos nos informar. Atenção, pode ter uma endometriose, uma suspeita, não é uma doença tão rara como isso, uma em cada 10 mulheres tem endometriose, devemos também desmistificar, mas temos que investigar. Mas em Portugal e na Europa, nos estudos que foram feitos, entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, são normalmente uma média de 7 a 8 anos. Às vezes as mulheres chegam a passar, e já outra estatística que tinha sido feita nos Estados Unidos, por 7 médicos até haver um médico que diz a senhora tem endometriose. E, portanto, em situações em que há uma forte suspeita, não precisamos estar um ano à espera. Portanto, esta é uma área que eu acho muito interessante, porque nós temos que jogar aqui com muitas variáveis. E temos que lidar com a ansiedade, com os insucessos, para ajudar aqueles casais não desistam. Até porque são tratamentos que são complexos, são tratamentos com medicações injetáveis. São medicamentos que têm uma carga física, mas também têm uma carga emocional muito grande. E durante esse caminho, nós temos realmente que apoiar os casais, quer do ponto de vista técnico, mas eu acho também muito importante os casais perceberem que nós também estamos a apoiar psicologicamente para eles conseguirem ultrapassar uma situação tão complicada, até porque eles depois são permanentemente na sociedade colocados sob pressão de ainda não têm filhos, e eles sabem que depois nós estamos a tentar, escusam-nos de viver isso, e as pessoas não percebem. E, portanto, eu concordo consigo quando disse que temos que lidar com os tratamentos, mas também temos que lidar com o apoio que temos que dar a estes casais. Falava da endometriose e agora num apontamento um bocadinho mais ligeiro, só para nós também levarmos isto um bocado para o lado lúdico da coisa, que é, não sei se vocês viram, mas aqui há uns dias saiu uma notícia de que os deputados em França foi-lhes colocado um cinto à volta da barriga para eles terem noção das dores menstruais das mulheres, e eles estavam a sofrer horrores, era muito engraçado. 2 minutos. Doutor Sérgio, pois, exatamente, é uma constipação para mim. Exatamente. Por acaso, relativamente a isso, há um documentário que foi apresentado nos Estados Unidos, a produtora é Hillary Clinton, sobre a endometriose. E o título desse filme chama-se Below the Belt. Below the Belt, eles jogaram na altura com esse termo que é uma dor realmente por baixo da zona do cinto, não é? Mas o below the belt também no boxe é considerado um golpe baixo. E realmente a endometriose, para além das dores serem pélvicas e serem abdominais, mas também é um golpe baixo, muitas vezes para as mulheres. Claro, mesmo. O processo não se quer que seja muito longo, não é? Mas vocês fazem por etapas. Doutor Sérgio, normalmente, depois do diagnóstico feito, depois de perceberem se a causa é infertilidade masculina, feminina ou causa desconhecida, que também é comum, não é? Uma coisa que também Muito pode comum, acontecer. quase não é? 1/3 dos casos. Exatamente. Qual é que é a vossa primeira sugestão? Normalmente são os métodos menos invasivos, é isso? Isso depende fundamentalmente da caracterização do quadro, né? Sempre que as condições clínicas se apresentam, deve-se começar pelo menos invasivo, não só na medicina reprodutiva, como isso é um conceito aplicável à medicina em geral. Se eu tenho possibilidade de alcançar meu objetivo, sendo menos intervencionista, sendo menos agressivo, eu devo começar por aí. Com um bom senso na gestão do tempo e durante quanto tempo eu insisto na abordagem simples, sem sucesso, antes de passar para mais intervencionista, mas se o cenário se apresenta adequado, deve-se sempre começar pelo simples. Claro. Depois, até porque os valores vão mudando, não é? E nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta ao número de casos que existe, nomeadamente em Portugal, e depois, indo para uma solução de privado, o que acontece muitas vezes é que os tratamentos têm degraus, não é? Normalmente o mais eficaz é também um bocadinho mais caro, não é? Daí também não irem imediatamente para essa solução. Mas veja lá, evidentemente faz parte da vida a gestão dos recursos em termos do pensamento no sistema de saúde, mas nós nem precisaríamos disso para começar pelo simples, porque isso é um princípio médico também, independentemente da questão, que também existe, da gestão dos recursos do sistema, seja público, seja privado de saúde. Exatamente. Portanto, o primeiro passo seria, por exemplo, o coito programado, não é? Existem duas variantes naquilo que nós chamamos os tratamentos de primeira linha, aqui em Portugal, lá no Brasil, de baixa complexidade, a ideia é a mesma, né?
quando os dados recolhidos, todos os dados recolhidos, história do casal, análises, exames, métodos de imagem, dizem há condições aqui para tentar o simples tem duas vertentes. O simples é, vamos adotar algumas medidas que tentam potenciar a probabilidade de encontro do gâmeta masculino e feminino em vivo no organismo da mulher. Então existe a variante do coito programado, estimular a função ovárica, seguir a resposta dos ovários à medicação, identificar o momento da ovulação e, com base nele, orientar a atividade sexual, ou fazer basicamente o mesmo, diferindo só o passo final, que em lugar de ser orientar a atividade sexual, fazer a recolha de sêmen num centro de procriação medicamente assistida, a amostra de sêmen é processada e é deixada na cavidade uterina. Então, o que nós chamamos tratamento de primeira linha pode ser o coito programado e pode ser a inseminação intrauterina, idênticos até o passo final. E aí a diferença é que está no nome, né? Um é orientar a atividade sexual, o outro é a inseminação. Claro. E há todas estas questões emocionais que estão ligadas também, nomeadamente ao coito programado, por exemplo, porque há quem diga que todo este processo, além de poder ser por vezes longo, não é? Mas que pode jogar com a dinâmica do casal na relação, no facto de ser uma coisa planeada, quando deve ser uma coisa mais espontânea, não é? De que forma é que vocês conseguem lidar com isto, com os vossos casais ou com as vossas mães? Como é que conseguem estimular esta vertente de vamos tentar tornar isto uma dinâmica normal e não é? Não criar este peso, que pode tornar-se um Mesmo peso, esta não é? questão no fundo, neste patamar, como o Dr. Sérgio disse, de tratamentos mais simples, mesmo na inseminação intrauterina, nós continuamos a dizer, vão continuar a ter relações. Aliás, é importante que, mesmo no dia a seguir, os casais tenham relações. Porque, por um lado, porque vai potenciar, não são só, realmente nós calculamos que a ovulação vai ser naquela altura e é naquela altura que a ovulação vai ocorrer que nós vamos inseminar os espermatozoides dentro do útero. No fundo, estamos a pôr os espermatozoides no sítio certo, à hora certa. Mas o óvulo ainda vai durar umas 48, 72 horas e permite uma fertilização ainda nos dias seguintes. Por outro lado, eu próprio Deixa as pessoas muito mais contentes, não é? Por outro lado, eu acho que é mesmo importante ficar a dúvida no ar. A gravidez pode não ter acontecido na inseminação intrauterina. Eu acho que é importante isso ficar. Nós estão a dizer só podem só na inseminação e acabou. Não. É importante essa dúvida ficar no ar. E muitas vezes, até quando nós, depois, os casais engravidam, vamos fazer ecografia e datamos a gravidez, e às vezes eu até digo, aqui uma diferença. Pode não ter sido na inseminação intrauterina. E eu acho isso importante. Claro, ser aqui um fator surpresa também, não é? Até para eles sentirem que... E eu acho que é importante até, e eu gosto também sempre de transmitir, porque mesmo nos tratamentos mais complexos, as pessoas têm que perceber que o casal tem que sair mais forte de um processo que estão a passar que é difícil. Claro que isto testa muitas relações ao limite, que há muitas relações que não aguentam. Mas há muitas relações que nós temos os casais à nossa frente e que eu sei que eles vão ser ainda mais fortes, mesmo que o tratamento possa não resultar. Mas realmente isto põe as relações ao limite, é verdade. Mas também é importante essa gestão de expectativas que estava a dizer, não é? Dizer francamente que, dependendo do caso, há a possibilidade de não resultar, não é? E de ter de se lidar com essa... Portanto, é um equilíbrio muito difícil de se fazer ao mesmo tempo. Manter a esperança, continuar a investir no próximo tratamento, mas ao mesmo tempo saber que há sempre condicionantes, não é? Que não conseguimos controlar, sim. Não há 100% certeza nunca em nada, não é? Também gostavas, Sérgio, não era? É verdade. Tratamento... Era bom, mas não cabe esperar que cheguemos lá. Quais é que são as causas apontadas? A doutora Amália já falou sobre o adiamento, não é, da maternidade, que faz todo o sentido, porque nós também produzimos melhores ovócitos quando somos mais novas, não é? Congelar os óvulos, por exemplo, quando somos mais novos, é um recurso. Eu sei que no Reino Unido, por exemplo, é uma prática muito comum. As jovens congelam óvulos aos 20 porque sabem que só vão ser mães aos 30 ou aos 40. Eu penso que poderá ser que era importante e, sobretudo, nós pensamos só, não é jovens saudáveis, mas muitas das vezes em idades muito jovens também há outras doenças que possam surgir.
estou-me a lembrar de uma doente com linfoma e que por acaso numa das consultas foi falado e ainda não tinha sido diagnosticado o linfoma e que ela me propôs e disse, o que é que a doutora Amália acha? Se eu fizer, eu disse, olha, sim, eu acho que podia pensar, podia falar com os meus colegas, se tem isso em mente. Pois, sabe, não tenho nenhuma relação ainda, mas penso nisso. E, por acaso, 2 anos depois é diagnosticado um linfoma. Ela, por acaso, tinha feito o congelamento de óvulos. Eu acho que aqui foi realmente uma atitude, não porque estava a pensar no que poderia acontecer, que não estava nisso, no pensamento, mas eu concordo, por exemplo, faço. Entre outras condicionantes, não é, que têm a ver com pessoas que Mas são mesmo sujeitas a quimioterapias e etc, sim, não é? estamos a falar doentes sujeitos a quimioterapia, mas mesmo não sejam sujeitos a quimioterapia, hoje em dia não vejo mal que as pessoas façam pelo adiamento depois da maternidade. Vamos desmistificar agora. Diga. Mas claro que isto nem sempre é a atitude, ou seja, o mais aceito e o unânime a no fazer, não é? Então vamos Mas perguntar temos aos que outros pensar, doutores. os colegas podem dizer mais, mas hoje nós temos que pensar muito também na procriação independente. E se calhar nessa situação temos que pensar nisso e poderá ser. Em relação à preservação do potencial reprodutivo, congelar os óvulos, eu acho que é um recurso muito válido quando é inevitável adiar o projeto reprodutivo. O receio que eu tenho é que as pessoas passem a ver isso como algo tão seguro em termos de projeto reprodutivo quanto engravidar espontaneamente na altura da vida em que é devido, e não o é, devido do ponto de vista orgânico, né? Por mais ovócitos, óvulos que uma mulher tenha congelados numa clínica, 10, 20, 30, isso não é uma salvaguarda de um projeto. É melhor do que não ter nada e não poder engravidar agora? É melhor do que não ter nada e não poder engravidar agora. Melhor do que isso é pensar em concretizar pelas vias naturais o projeto reprodutivo na altura da vida em que isso é relativamente fácil de ser conseguido? Sim, também. Pois, porque temos o problema do tempo em que o óvulo pode ficar, não é? E nenhum número de óvulos guardados vai dar a certeza de uma gravidez. Eu costumo até dizer que não é no fundo, como uma conta bancária a prazo, que o capital está garantido. É um investimento em ações que pode dar ou pode não dar. E, portanto, as pessoas têm que perceber também isso. É óbvio que nós temos que ter aqui um balanço. No fundo, a comunidade, nós médicos, conseguimos resolver um problema que a sociedade não está a resolver. Temos condições para que as mulheres possam ter as suas gravidezes sem que sejam penalizadas pelas empresas onde trabalham e possam ter, no fundo, como têm os países nórdicos, que investem na maternidade e dão condições de licenças de maternidade vantajosas e que as mulheres não são penalizadas. E nós podíamos copiar isso. Mas, de facto, os países do sul da Europa não temos essa facilidade e as mulheres são nitidamente prejudicadas durante a gravidez. E nós realmente conseguimos, como médicos, dar uma resposta a isto. Mas também devemos alertar, atenção, políticos podem também começar a criar condições, se não conseguirem pensar em depois copiem o que é já feito noutros países e que resulta, para incentivar a natalidade. Há 3 semanas foi publicado um relatório das Nações Unidas que faz a avaliação dos índices de natalidade. Nós já estamos abaixo do índice que permite a reposição da sociedade. Mas a previsão é que em 2100, 97% dos países do mundo estão abaixo desse valor. E, portanto, temos que começar a investir em que a natalidade seja feita mais cedo. Claro que nós, que trabalhamos nesta área, para além, nós neste momento, como a doutora Amália estava a dizer, não trabalhamos só a fazer tratamentos de infertilidade. Fazemos também a preservação do potencial reprodutivo, fazemos também tratamentos nas novas relações, nas novas famílias, em mulheres solteiras, em casais de mulheres, e portanto,
é um leque muito mais abrangente da procriação medicamente assistida. E ainda bem, venham mais bebés, que bem precisamos deles. Não, porque o problema maior que eu acho é a população envelhecida. Sim. E esse é que vai ser o problema do futuro. E nós não podemos ter uma população, falando, por exemplo, no nosso país, de jovens só à custa da imigração, que é o que nos vai acontecer. Eu já estou conformada que não vou ter segurança social para mim. Não, mas aqui não tem a ver, tem a ver também com, repare uma coisa, a natalidade no Algarve. 40% da natalidade no Algarve são de imigrantes. E isso tem que se pensar. Sim, as estatísticas na maternidade Alfredo da Costa que saíram agora na semana passada também dizem exatamente o mesmo. Percebe? E isso é uma situação que se tem que pensar, porque e realmente são as condições, as pessoas não têm condições muito para engravidar. E isso, hoje em dia, eu acho que tem um peso muito grande na sociedade. E temos que mesmo copiar, nós gostamos de copiar aquilo que os outros fazem, se calhar copiar mesmo o que os nórdicos fazem. Eu acho que o nosso problema, eu tinha um antigo diretor que dizia isso, é que nós estamos na idade da creche, que os miúdos ainda não sabem copiar. Claro. Porque nós copiássemos os melhores resultados. Por isso, e se tivéssemos ir à Suécia e ver como é que eles estão, ainda há pouco tempo estive numa reunião na Suécia e ver o número de jovens e a maneira e as horas de trabalho e a satisfação, pois não tem satisfação em termos do clima e da luz, tudo bem, mas em termos do trabalho tem uma satisfação diferente da nossa. Portanto, precisamos de bebés, isso é um dado adquirido, sempre foi. Bem, em princípio, a humanidade precisa de continuar. Mas a infertilidade afeta, de facto, cerca de 80 milhões de pessoas em todo o mundo. E há várias causas associadas. Já falamos aqui do adiamento, obviamente, da maternidade, mas vamos aqui tentar desmistificar algumas daquelas ideias. O telemóvel no bolso para os homens, é verdade que não se deve ter? Sobretudo com o Wi-Fi ligado, não deve. A questão aqui tem a ver com o Wi-Fi. Trabalhos feitos mesmo com os portáteis é que o Wi-Fi diminui a mobilidade dos espermatozoides. E durante muito tempo achávamos que era por causa do calor, da temperatura das baterias dos portáteis, mas neste momento sabemos que o Wi-Fi tem esse impacto, e isso incluímos os telemóveis. O Wi-Fi ligado não deve andar no bolso das calças. Relativamente aos dados móveis, os estudos não são muito claros. Porquê? Os equipamentos são diferentes, o tempo de exposição das pessoas têm também é diferente, as redes também são diferentes, 3G, 4G, 5G, portanto, esse impacto não está bem claro, mas pelo menos o Wi-Fi desliguem. A não ser que já tenham 3 filhos como eu e já não me importa mais com o Wi-Fi ligar, mas mesmo assim eu tenho a preocupação de desligar. Sobretudo, sabemos o que acontece é que aumenta a fragmentação do DNA dos espermatozoides. Okay. E, portanto, depois faz sentido, se o DNA que vem do gâmeta masculino que vai fazer a fertilização, se aquele DNA está fragmentado, nas divisões iniciais do embrião, há uma quebra daquele DNA e a gravidez aquele embrião vai degenerar. E, portanto, faz sentido, quando nós temos um casal que não está a conseguir a gravidez, tentarmos otimizar tudo o que nós temos ao nosso alcance, a nutrição, para que consigamos ter o melhor resultado, temos que jogar com todas as cartas. E aí usamos os trunfos todos que nós temos. E que bons trunfos têm que ser. E que vocês têm vários caminhos, nomeadamente para as técnicas de procriação medicamente assistidas. Já aqui falaram vagamente de algumas, e alguns nomes as pessoas conhecem também, a fertilização in vitro, o FIV, não é? O ICSI, que é uma injeção intracitoplasmática do espermatozoide. E as tais transferência intrafalopiana de gâmetas, portanto, estas são algumas das técnicas que são utilizadas. Parecem grandes bichos-papão, mas na verdade isto são técnicas laboratoriais. Eu sei que o Dr. Sérgio passou boa parte da sua vida enfiado num laboratório a descobrir algumas destas coisas, a ver embriões. Em continuidade à resposta anterior, na qual nós descrevemos o que são os tratamentos de primeira linha, ou seja, os recursos que se utilizam quando faz sentido tentar otimizar encontro de óvulo e espermatozoide em vivo no organismo da mulher. Há uma série de outros cenários clínicos para os quais esse tipo de abordagem tem tudo para não ser eficaz, né? E aí o recurso que existe é promover a união de óvulo e espermatozoide no laboratório.
O tratamento de fertilização in vitro é também isso. E eu nem diria que o tratamento do ICSI, do ICSI, seja outra entidade em si. É simplesmente outra técnica de unir óvulo e espermatozoide no laboratório. Hoje em dia, o termo FIV, ou FIV convencional, é usado para descrever o método primeiro de promoção dessa união, que é recolhe-se a amostra de sêmen, prepara-se a amostra no laboratório, tem-se uma suspensão de espermatozoides, põe-se umas gotinhas na placa, dentro de cada gotinha põe-se um óvulo, um ovócito, e espera-se que um dos espermatozoides entre no ovócito. É assim que a fertilização in vitro começou, e esse tipo de abordagem tem hoje a denominação de FIV ou FIV convencional. Há situações nas quais esse recurso não funciona, muito poucos espermatozoides, muito pouca mobilidade, e aí é preciso, uma técnica que surgiu uns 15 anos depois, é preciso injetar um espermatozoide dentro do óvulo. É isso que é o ICSI. Ou seja, todo o antes e todo o depois do tratamento é a mesma coisa. O ICSI é uma variante da FIV convencional para um modo como vamos unir óvulo e espermatozoide no laboratório. Muito bem. E que tem a tal questão de não ser 100% fiável, obviamente, mas que depois, para vocês, enquanto médicos, tendo tantas taxas de sucesso também associadas ao vosso trabalho, e a doutora Amália, enquanto continuação depois da saúde sexual da mulher também, o que é para vocês cada nascimento também é uma vitória vossa? Eu sei que o Dr. Luís acompanhou de perto uma amiga minha e que foi muito emotivo para mim, porque no dia em que ela soube que estava grávida, depois de quase 3 anos de tratamento, foi precisamente no dia em que nasceu o meu filho mais novo, e foi uma dupla felicidade para mim, que acompanhei também um bocadinho aquele processo. E eu sei que o doutor lhe disse, quando o bebê nasceu, obrigado por terem confiado e por terem acreditado, e ela teve muitos momentos de dúvida ao longo de todo o processo. Portanto, para vocês também é um bocadinho, eu sei que vocês são cientistas, não interpretem mal o que eu vos vou perguntar, mas também é um bocadinho acreditarem, não é? É um pouco um ato de fé vosso, não é? Vocês insistem nisso até conseguirem ter não é, o resultado, e vão dando essa confiança também ao casal ou à mulher que está a tentar. Como é que vocês próprios se incentivam a isso? Se motivam? Não, nós no fundo estamos a fazer o nosso melhor, não é? E a tentarmos, durante o tratamento, que a resposta da mulher à estimulação ovárica seja a ideal, que na colheita vamos conseguir o máximo de ovócitos para termos depois um resultado final, de acompanharmos até no laboratório que estamos a ter uma boa evolução embrionária, que a transferência corra o melhor possível, e que depois tenhamos o resultado da beta que todos nós, toda a equipa, os embriologistas, as enfermeiras que fazem o contacto durante todo o tratamento com os casais e nós próprios, é uma vitória para nós naquele dia, no dia que fazemos a ecografia e no dia que vamos acompanhando depois os casais, e depois o dia do nascimento, em que os casais até muitas vezes mesmo depois mais para a frente, vêm-nos, quando passam pelo hospital, por outro motivo, ou até porque já foram com a criança ao pediatra, e eles só vêm passar por lá para mostrar, e isso para nós é uma alegria muito grande. E o Dr. Luís estava a dizer que alguns casais até celebram o dia em que... em que foi feita a transferência de embriões. Enquanto para nós... Duplo aniversário, não é? Não foi só o nascimento, mas para eles, o dia que nós transferimos o embrião do laboratório, de in vitro, e que o transferimos num catéter para dentro do útero, aquele dia também ficou marcado para eles. E para nós, realmente, quando uma vez recebi uma mensagem dessas, nem tinha percebido que realmente nós, quando vou fazer uma transferência, é mais um dia no escritório, não é? Mas realmente foi um dia muito marcante para aquele casal. E realmente nós vibramos muito também com estas vitórias que vamos tendo e que nos ajudam para nós podermos ajudar os outros casais em que nós não conseguimos ultrapassar aquilo que a natureza não nos está a conseguir deixar. Nós tentamos fazer tudo bem e os casais também. Mas depois é a parte que nós não conseguimos controlar. E aquilo que se calhar que nos dá força para nós darmos força aos casais é estas vitórias que vamos tendo. E mais do que vitória, uma alegria, né? O termo vitória, sim, verdade, talvez mais deles do que nós, claro. Mas é uma satisfação muito grande ver um sonho desse realizado depois de tanto esforço. Claro que é muito gratificante. Muito bem.
Já falámos aqui sobre este conjugamento das vontades do casal e de estarem unidos e focados. Tem de haver, de facto, aqui uma boa união também entre não só o casal, mas o casal e o médico que dá assistência, não é? Para levar a bom porto uma gravidez. É uma relação também de grande confiança, não é? Sim, essa tem mesmo que ser. Porque muitas das vezes, repare, estes casais, nós, uma abordagem e uma vez diagnosticada uma infertilidade é enviada a centros e eles voltam depois, muitas das vezes, para nós seguirmos a gravidez. E realmente é uma satisfação e é uma preocupação que ao longo daquele tempo, aquela vigilância, eu costumo dizer, aquele bebedouro que vai nascer, porque tem uma carga emocional muito grande. E se bem que quando eles realmente conseguem e que quando nós enviamos que temos o retorno do que conseguiram, realmente também é um agradecimento mútuo em relação àquilo que conseguiram e eu acho que isso é das coisas mais belas. E, portanto, o melhor modo também de potenciar as maiores taxas de fertilidade é não só promover esta confiança e de saber que estão todos no mesmo barco, não é? Esta parceria e quando o sucesso. E quando não há sucesso, eu acho que nós falamos só aqui na situação do sucesso, mas muitas das vezes não há o sucesso. E nós temos que continuar a acompanhar esses casais. A sexualidade tem que ser mantida. E temos que saber elucidar e ver que nem sempre tudo se consegue. E isso também não podemos deixar de falar e de dizer. A sexualidade tem que ser mantida até para potenciar ainda mais, não é? E para a própria vivência do casal. Claro. Porque se tudo isto muitas das vezes se consegue, mas muitas das vezes não. E portanto a pessoa não pode desanimar porque não conseguiu. Tem que continuar em frente e se calhar ajudar mais. E viver melhor, cada vez melhor também a sua sexualidade. E eu sei que é um tema que pode tornar-se muito difícil e muito pesado para muitos casais que nos estejam a ouvir, mas eu vou terminar esta belíssima conversa com os nossos convidados de uma maneira um bocadinho mais leve para também percebermos que isto são relações humanas e, portanto, vamos dizer que o ideal era vocês prescreverem, por favor, faça relações sexuais, tenha relações sexuais o máximo que puder, não é? Isso é o ideal, porque exponencia tudo o que é necessário, não é? Doutor, pode passar uma dessas lá para casa. Eu já estou bem, mas... Sim, haverem menos dores de cabeças possíveis aí em casa. Muito bem. Muito obrigada, então, pelo vosso trabalho também e continuação de bom trabalho, de boas esperanças também que deem aos vossos pacientes. Muito obrigado. Obrigada.